Frontal, irreverente, por vezes polémico, o nosso convidado desta semana deu voz ao longo dos últimos anos a algumas das críticas mais contundentes à inoperância da justiça em Portugal, não poupando de igual modo invectivas ao poder político. Respeitado por uns e visto por outros como um alvo a bater, fica no final do mês a conhecer o nome do seu sucessor, à frente da organização que representa os causídicos de Portugal. António Marinho e Pinto, bastonário da Ordem dos Advogados, é o convidado desta semana do TDM Entrevista. Antes de mais, muito obrigado, Dr. António Marinho e Pinto, por ter aceito este convite que foi dirigido pela TDM. Boa noite. Eu comecei esta entrevista nesta pequena introdução a dizer que ao longo destes últimos anos tornou-se, porventura, uma das figuras mais irreverentes do sistema em Portugal, falemos assim. Sentiu a necessidade, esta irreverência é algo que sentiu a necessidade de colocar ao serviço dos portugueses? Olha, ou sempre fez parte da sua natureza? Eu sempre fui uma pessoa, de alguma forma, irreverente, no sentido de não andar com a cabeça atada à cintura perante poderes, perante instituições. Sempre andei de cabeça erguida, sempre disse o que pensava. Ou melhor, nunca disse tudo o que pensava, mas disse sempre tudo o que disse pensava, ou nunca disse coisas de circunstância. E tornei-me, de alguma forma, muito notado, não pela maneira de ser minha, mas pelo um certo atavismo que existe em Portugal. A sociedade portuguesa, em muitos aspectos, é uma sociedade atávica, é uma sociedade que não convive bem com a verdade, que não convive bem com a transparência, que não convive bem, até diria, quase com a honestidade de propósitos. Tudo é, muitas vezes, embrulhado em coisas, em papel, em discursos retóricos, laudatórios, que escondem a essência das coisas. E o país reagiu de forma diversa. Há um setor minoritário que se sente muito incomodado com as coisas que eu dizia. Não é o estilo com que eu dizia as coisas, não é a forma irreverente com que eu dizia as coisas, eram as coisas, o conteúdo das coisas que eu dizia, que essa minoria não gostava que se soubesse em público. Nós, quando dizemos uma coisa em público, cria-se uma situação irreversível. Ou seja, ninguém mais pode continuar a fingir que não conhece essa coisa que é revelada publicamente. E pior ainda, os poderes, sejam eles quais forem, não mais vão poder continuar a fingir que não sabem, que nós sabemos que eles sabem. E, portanto, ao dizer certas coisas em público, das duas uma, ou é mentira ou é verdade. Se é mentira, prendam a pessoa que o disse. Se é verdade, corrijam-na. Discutamos isso com a abertura. Não foi preso, mas algumas das suas intervenções Sim, é evidente, valeram-lhe puxões de orelhas, mesmo da própria Ordem dos Advogados. Colecionou ao longo destes anos 10 processos internos. Não vou 10 processos disciplinares. Eu nunca tive nenhum processo disciplinar como advogado. Sempre cumpri a deontologia da profissão. Sempre respeitei as regras porque se rege a minha profissão. Fui eleito bastonário. Os meus adversários, aqueles que eu derrotei para o cargo a que me candidatei, mas que ganharam porque eu não apresentei lista para os órgãos disciplinares, passaram a utilizar o poder disciplinar da Ordem como retaliação, como forma de perseguição política a um adversário. Foi uma prática que, infelizmente, continuou até ao fim do meu mandato, com aquilo que se tem vindo a ver, com a perseguição disciplinar a mim e a membros da minha direção. Advogados e, sobretudo, a advogada, primeira vice-presidente do Conselho Geral, a doutora Helena Fraga, que é uma advogada de 5 estrelas, uma advogada que cumpre respeitosamente, que cumpre religiosamente a deontologia profissional, foi objeto de sanções que, pelos candidatos, pelos seus opositores, que são simultaneamente candidatos e juízes. Isto diz da degradação do poder disciplinar na Ordem dos Advogados em Portugal. Candidatos opositores da doutora Helena Fraga não tiveram a hombridade de se declarar impedidos no processo onde ela foi julgada. Mas falhou nesse processo de tentar colocar ordem na profissão. Quando assumiu o primeiro mandato como bastonário da Ordem, um dos objetivos a que se propunha era de definir ao certo o que é um advogado em Portugal, de defender mas o que vemos nestas eleições para a Ordem são 6 candidatos. Bom, a Ordem está mais dividida do que nunca. Não.
o aparecimento de muitos candidatos não significa divisão na ordem, significa a democratização interna da ordem. Eu demonstrei que qualquer advogado, e não só as velhas elites, as velhas aristocracias da advocacia de Lisboa, se podem candidatar ao mais alto cargo da Ordem dos Advogados. Nesse aspecto, é um resultado positivo, digamos assim, de alguns dos ventos mais saudáveis do 25 de Abril que eu levei à Ordem dos Advogados. Antigamente, só os grandes escritórios, ou quem os grandes escritórios escolhiam, é que podia ser candidato. Eu demonstrei o contrário, candidatei-me sozinho, eu, um advogado de província, de Coimbra, candidatei-me, apresentei um programa de ação aos advogados, submeti-me a sufrágio e os advogados escolheram-me. E depois disso, agora, qualquer pessoa, enfim, é bom que aconteça, qualquer pessoa sinta que também pode ser bastonário. Os advogados escolherão aqueles que entenderem que são melhores. Mas deixe-me complementar a primeira ideia, que houve uma minoria que reagiu agressivamente, até me tentaram destituir antidemocraticamente, subverteram completamente as regras da democracia interna da Ordem dos Advogados, com Assembleias Gerais selvagens, faziam lembrar aquelas Assembleias Gerais a seguir ao 25 de Abril, em que tudo era posto em causa. A tudo resisti, e fui a jogo enfrentá-los e ganhei-lhes na segunda edição com muitos mais votos do que tinha tido na primeira. Mas a par dessa minoria que foi derrotada democraticamente, há uma maioria de advogados, e digo-lhe, uma maioria da sociedade portuguesa que se identifica com as minhas posições e que se identificou com o meu discurso público, não só sobre os problemas da justiça, mas também o discurso público com que eu denunciei algumas das degenerescências mais graves do nosso sistema democrático em Portugal. E isso reconforta-me, porque eu ando nas ruas em Portugal e as pessoas vêm ter comigo, a incentivar-me, a apoiar-me, dar-me apoio moral e a concordarem com as coisas que eu digo. E mesmo aquelas pessoas que algumas vezes não concordam com coisas que eu digo, reconhecem a vantagem de haver um discurso público de verdade e de honestidade como aquele que eu introduzi em Portugal. Não poupou ataques à magistratura, não poupou ataques aos juízes, sendo que os juízes, à luz da lei e da própria Constituição, gozam de um estatuto de quase suzerania, eu diria. Vale a pena estes ataques quando se sabe que os juízes, de certa forma, são quase inimputáveis? Eu não concordo muito com a palavra ataque, eu aceito a palavra crítica, porque eu sou republicano e um dos princípios republicanos é de que não há poderes acima do escrutínio social. Os poderes dos dirigentes políticos, os poderes dos magistrados radicam no povo. É o princípio da plenitude da soberania popular. Todo o poder soberano radica no povo. Quem exerce esse poder soberano tem que estar escrutinado pelo povo, tem que prestar contas ao povo. Os políticos prestam contas ao povo. Periodicamente são chamados a prestar essas contas e o povo escolhe-os. Afasta uns, escolhe outros, e mesmo indiretamente os governos são o resultado das maiorias parlamentares eleitas em sufrágio direto e universal. Os magistrados não são. Por maioria de razão, os magistrados devem aceitar a crítica pública. Devem aceitar o escrutínio da sociedade e, sobretudo, o escrutínio de um advogado, dos advogados, porque os advogados representam em tribunal os cidadãos. Os políticos representam politicamente os cidadãos, mas quem os representa, os cidadãos, em tribunal, são os advogados. Só que os nossos magistrados, sobretudo os nossos juízes, têm uma ideia de si próprios acima do escrutínio público. Eles agem como se recebessem os poderes que exercem diretamente de Deus ou de uma divindade qualquer. E não. Os poderes dos magistrados são poderes do povo português. E eles têm que prestar contas ao povo português e têm que aceitar a crítica. E as suas decisões têm que ser objeto da crítica. E as críticas que eu fiz, mais não foi do que dizer em público e em voz alta a forma como funcionam os tribunais. Tudo dentro dos tribunais portugueses está organizado mais em benefício das comodidades e dos privilégios de quem lá trabalha, nomeadamente dos magistrados, do que em benefício dos direitos e das necessidades dos cidadãos que têm que ir a tribunal. Os tribunais, tal como os hospitais, foram construídos para os cidadãos. Não foram construídos para as majestades que lá se instalaram. Os magistrados funcionam como majestades e não são. Eles prestam um serviço público. Eles são agentes do Estado, investidos em determinadas funções, em determinados poderes, que se inserem numa ideia mais global de serviço público, de pacificar a sociedade, resolvendo com justiça os litígios, os conflitos entre os cidadãos.
para que os cidadãos não os resolvam entre si de forma que nós sabemos como, através da justiça pelas próprias mãos, que é uma forma de barbárie. Este risco existe em Portugal, da justiça pelas próprias mãos? É Existe. algo, a morosidade dos processos, o facto... Não é a morosidade dos processos, é a política de desjudicialização que tem vindo a ser implementada, sobretudo por este Governo, sobretudo por esta Ministra da Justiça. Quando se encerram dezenas e dezenas de tribunais, que sinal é que se está a dar às populações dessas localidades, desses concelhos? Está-se-lhes a dizer, de forma indireta, mas óbvia, resolvam vocês mesmos, façam justiça pelas próprias mãos, ou então andem 150 quilómetros. Como é que se pode compreender que um homicídio cometido em Moimenta, em São João da Pesqueira, por exemplo, seja resolvido, julgado em Moimenta da Beira, que fica a 50 e tal quilómetros, ou até em Viseu, que fica a 100 e tal quilómetros? A justiça deve ser feita o mais próximo possível do local onde ocorreram os factos que a reclama. E, portanto, fazer a justiça longe do local onde ocorreram os factos é tornar a justiça ineficaz como instrumento de dissuasão da prática de futuros factos ilícitos, nomeadamente de futuros crimes. E este está a ser feito unicamente com o objetivo de se criar em torno da justiça e em torno dos tribunais portugueses as condições que propiciem todas as negociatas privadas que alguns julgam possível e que tornaram possível, por exemplo, na saúde, no domínio da saúde e até do ensino. E isto é criminoso. Isto é criminoso e a história vai julgar severamente essas pessoas. A Constituição define de uma forma muito clara a separação de poderes, mas ao longo destes 6 anos foi dizendo, por exemplo, em relação ao processo Casa Pia, que o processo Casa Pia serviu para decapitar o PS, em relação... Sim, nasceu com esse objetivo. Críticas duras em relação ao funcionamento da justiça. A separação de poderes existe efetivamente ou é um pró-forma constitucional? Existe, e eu tenho que o reconhecer, existe, mas de forma unilateral. Eu nunca vi nenhum deputado, nenhum membro do governo, nem nenhum presidente da República, seja de que partido for, a criticar uma decisão do Poder Judicial. A dizer que os juízes deviam decidir assim ou aquilo. Mas praticamente todos os dias ouço, agora nem tanto ultimamente, devo reconhecê-lo, mas praticamente aqui há 2 anos, há 1 ano ou 2 anos atrás, praticamente todos os dias se ouvia os juízes a exigirem leis à medida das suas comodidades, a exigirem decisões do governo à medida das suas necessidades, a exigirem atitudes do Presidente da República. A separação de poderes é bilateral. Nem o poder político pode interferir no funcionamento do poder judicial, nem o poder judicial pode interferir com o julgamento do poder, com o funcionamento do poder político. Só que os nossos magistrados, sobretudo os nossos juízes, tinham um double standard, tinham 2 pesos e 2 medidas. Quando se tratava de exercer os seus poderes, de nós somos todos independentes, respeita-se a separação de poderes. Quando as medidas eles intervinham como se fossem cidadãos, despiam a beca e atuavam como cidadãos. Não pode haver esse double standard. Mas relativamente ao caso do Casa Pia, deixe-me dizer-lhe, digo e reafirmo, o processo só nasceu com o objetivo de decapitar o PS, de atacar o Partido Socialista, envolvendo a sua liderança, nomeadamente, e nomes destacados do Estado português. Porque os factos que deram origem ao processo já eram conhecidos há décadas em Portugal. Toda a gente sabia daqueles abusos. Houve, inclusivamente, dentro da Casa Pia, pessoas que o denunciaram e foram punidos disciplinarmente por pessoas que na altura tinham responsabilidades governamentais e que calaram as vozes que denunciavam esses factos. Aquilo só adquiriu a dimensão de um processo judicial quando conveio politicamente a certas entidades que todo mundo sabe hoje em Portugal e que a história não deixará de registrar. Foi isso que eu disse e é isso que é verdade. Isto é verdade, independentemente de também ser verdade que houve vítimas e que houve abusos, mas já havia, desde os anos 60, eram conhecidas. Como é que justifica que a magistratura seja parcial com este tipo de questões? Porque é o que acaba Porque a magistratura é feita por homens, por 2 razões. Ela é feita por homens, a magistratura é exercida por homens que têm as grandezas e misérias de qualquer homem e de qualquer mulher. As mesmas virtudes de qualquer ser humano.
E só uma cultura antiquada, só uma cultura obscurantista é que pretende dizer que eles, por serem magistrados, ficaram iluminados por uma chama divina que os purificou das tentações da carne, do prazer ou do dinheiro. Não, senhor. Eles são homens e mulheres como nós e têm as grandezas e misérias que cada um de nós. E depois, eles protegem-se muito uns aos outros. De facto, não se julga. Você já viu. Como é que essas misérias... Isto é muito simples, é o óbvio, não há explicações. Há advogados presos em Portugal. E bem presos, digo eu, como bastonário da Ordem dos Advogados. Bem presos, e até deviam estar mais alguns presos. Há médicos presos que foram presos. Há ex-governantes que foram presos. Há governantes que foram presos. Há deputados que foram detidos na Assembleia da República, quase. Há polícias que foram presos, há médicos, engenheiros, professores, mas você não vê nenhum magistrado que tenha sido preso. E porquê? Porque são eles que se julgam, que se investigam e que se julgam uns aos outros. E isto, contrariamente à cultura dominante nos tribunais, não significa que eles sejam todos imunes às tentações da delinquência. Porque alguns cometem, de facto, delitos e deviam estar presos, mas não estão, porque os colegas não têm a coragem de os julgar e de os condenar. Por corporativismo. Pegando no aforismo republicano que mencionava há pouco, como é que é possível submeter a um escrutínio, eu não diria popular, mas a avaliação do povo português esta espécie de intocáveis? Nós temos, é o debate público. É o debate público. O debate público é que vai fazer com que o poder judicial, o debate público e a intervenção dos advogados, que vai fazer recentrar o poder judicial dentro das suas finalidades constitucionais. E aí eu realço o papel importantíssimo dos advogados. Eu sou muito crítico em relação às magistraturas, mas reconheço e digo aqui publicamente que, por exemplo, em matéria de corrupção, os nossos tribunais estão quase imunes. Houve 2 ou 3 casos, se quiser, nas últimas décadas, que foram conhecidos e que só são preocupantes, não pelo número em si, porque é insignificante, mas pela forma como foram abafados pelo corporativismo do Poder Judicial. Nós temos um Poder Judicial que não existe corrupção, pode-se dizer, nos nossos tribunais. E sabe porquê? Não é porque os magistrados sejam feitos de carne diferente da dos políticos, onde infelizmente há muita corrupção, ou dos outros funcionários do Estado, onde também há. Não. É porque há um permanente escrutínio, eles estão sujeitos a um permanente escrutínio dos advogados. Se algum juiz toma alguma decisão ou dá algum sinal de que estaria... imediatamente, há um advogado imediatamente que o denuncia e que o corrige e que intervém corrigindo. Aliás, os casos mais flagrantes de corrupção na magistratura em Portugal, um dos casos, ou 2, foram denunciados justamente por advogados. E este papel dos advogados é importantíssimo para que a justiça seja administrada dentro dos fins constitucionais que lhes estão cometidos. E é por isso que muita gente, nos tribunais portugueses, e no poder político, detesta os advogados, persegue os advogados, desvaloriza o papel dos advogados e tenta mesmo desqualificar a sua ação nos tribunais. Ninguém mais do que os advogados defende a independência dos juízes. É a parcialidade dos advogados, na defesa das causas que cada um defende, que garante a imparcialidade do juiz. É a primeira garantia da imparcialidade do juiz. Nenhum advogado exercerá plenamente a sua atividade se não for perante um juiz que seja livre e independente. Que sentido faria eu estar a alegar, a tentar convencer um juiz que não é livre de decidir, que não é independente enquanto magistrado? Não faria sentido nenhum, seria um exercício de pura farsa judicial. Eu quero juízes livres, porque só juízes livres podem ser convencidos da justeza dos meus pontos de vista ou das do meu colega. Um dos primeiros alertas que lançou quando se tornou, em 2008, o bastonário da Ordem dos Advogados, referia-se à existência de corrupção ao mais alto nível em Portugal. Porquê é que não vemos políticos portugueses a serem julgados com frequência? Olha, e porquê é que vemos um comportamento diferente da magistratura em relação, por exemplo, aos políticos angolanos? Dizia em declarações feitas cá em Macau que Portugal humilhou o magistrado... E foi e impunemente. Aquilo que fizeram ao Procurador-Geral da República de Angola é um ato de selvageria.
É uma humilhação pública, é abrir um processo, mandar notícias para os jornais, permitir que os jornais publiquem notícias, lancem as suspeitas mais infames sobre esse magistrado, sem que ninguém apareça a corrigir. E mais ainda tivemos um ministro que, de forma patética, foi para Angola tentar apagar esse incêndio com gasolina, de forma absolutamente patética. Portanto, é absolutamente infame aquilo que fizeram ao mais alto magistrado do Ministério Público de um país amigo. Inclusivamente, o processo foi arquivado e esteve meses sem que a opinião pública soubesse, depois de haver notícias que davam conta das piores insinuações sobre o caráter desse magistrado. Isto, de facto, quando se faz isto a um dignitário da magistratura de um país amigo, imagino que nos faz em Portugal aos cidadãos. É aquele espetáculo degradante em que as pessoas são permanentemente julgadas na praça pública, através de jornais, tabloides, que têm uma relação promíscua com investigadores, com polícias e com magistrados. E tudo isto se faz impunemente, porque as pessoas que violam o segredo de justiça são aquelas que têm, muitas vezes, em alguns casos, a titularidade da ação penal, ou seja, a competência para investigar esses crimes. E isto é de facto, desastroso. O Ministério Público, como é que o Ministério Público poderia ter lidado com esta situação? Se é que poderia ter lidado de uma forma diferente? Olha, não abrindo nenhum processo, porque não havia matéria para abrir processo. Nem mesmo com suspeitas levantadas também do outro lado do Atlântico, no Brasil? Em Angola há uma luta interna muito grande e que nem sempre é feita de forma leal entre as pessoas. E, portanto, muitas vezes tentam-se utilizar países terceiros para fazer isto que aconteceu. Lançar um manto de suspeições infames sobre as pessoas, para ter resultados políticos internos. Portugal tem um preconceito quase neocolonialista em relação às suas antigas colónias. Há setores da sociedade portuguesa que ainda não convivem bem com a realidade pós-independência desses países. Qualquer investidor estrangeiro investe, transfere dinheiro para Portugal e investe em Portugal calmamente. Mas se for um angolano, é corrupto logo. Isto é um preconceito puramente neocolonial. Isto é absoluta... E é de pessoas que nunca aceitaram bem o desfecho da guerra civil terrível que Angola viveu, nem que aceitaram bem a própria independência de Angola. E, portanto, estes episódios não são acasos que podem acontecer a qualquer... Isto obedece, digamos que, à estratégia quase de um setor da sociedade que, obviamente, tem alongamentos nas instituições públicas, nomeadamente do Estado, para denegrir sempre os países, antigas colónias portuguesas, nomeadamente aqueles que mais progressos têm feito em matéria de desenvolvimento económico e até de democratização. Há muita gente que nunca engoliu a circunstância de o MPLA ter vencido aquela guerra terrível interna, de o MPLA ter proclamado a independência de Angola, de o MPLA liderar hoje Angola por escolha popular. Por escolha do povo angolano através de eleições declaradas justas e livres pela comunidade internacional. E de uma forma maioritária, esmagadoramente maioritária. E, portanto, isto são, infelizmente, setores minoritários, mas que têm em certa imprensa uma expressão enorme e mentirosa, como se vê. Aquilo que andaram a fazer ao Procurador-Geral de Angola, em Portugal, é uma infâmia inqualificável. Com Macau, as relações com Portugal vão se mantendo mais ou menos transparentes. O mesmo acontece com as relações entre a Ordem dos Advogados e a Associação de Advogados de Macau. Nós temos boas relações com a Associação dos Advogados de Macau. Ainda que tenha sido suspenso o protocolo, o Dr. Marinho Pinto já lamentou que isto tenha acontecido. Discutiu com o Jorge Neto Valente a possibilidade de ser... Sim, temos falado muito. Nós temos excelentes relações, quer pessoais, quer profissionais, quer institucionais. O Dr. Jorge Neto Valente é uma pessoa extraordinária, é um homem de convicções profundamente democráticas. Ele sabe ouvir e sabe falar e toma as decisões, obviamente, que julga mais adequadas aos interesses daqueles que representa, como é o mesmo que eu faço em Portugal. A última coisa que eu haveria de dizer em Macau ou em Portugal ou em qualquer outro sítio era dizer como é que a Associação dos Advogados de Macau deveria agir ou não agir. Mas não discutiram a reativação do protocolo?
Não discutimos. Então ele foi declarado há pouco tempo, não temos que discutir. Eu não concordo com essa decisão, eu preferia ao contrário, mas a Associação dos Advogados de Macau é soberana, como a Ordem dos Advogados é soberana para regular o exercício e o acesso à profissão em Portugal. Aqui a Associação dos Advogados de Macau também é. Aliás, devo-lhe dizer que a situação pior, se quiser, nem é com Macau, é com outros países africanos, em que praticamente é impossível haver advogados portugueses trabalhar lá. Nós temos um protocolo com o Brasil absolutamente livre. Qualquer advogado brasileiro pode inscrever-se na Ordem dos Advogados Portugueses. Qualquer advogado português pode inscrever-se na Ordem dos Advogados do Brasil, livremente. E temos funcionado bem. Eu sou adepto da concorrência entre advogados, entre profissionais. Eu exerço uma profissão, eu só ganho se um colega meu perder, que está do outro lado. O colega que está daquele lado contra mim só ganha se eu perder. E, portanto, é a concorrência entre nós que nos torna uma profissão mais viva, mais atuante, mais interventiva, mais forte. E eu sou adepto da concorrência entre advogados, porque onde houver concorrência, a advocacia vai ser necessariamente melhor. Mas esta abertura constituía, de certa forma, também um manancial de esperança para os 28 mil profissionais que representa isto, porque falámos de um país com 10 milhões de habitantes, 28 mil advogados Mas são um número erros da excessivo. própria Ordem dos Advogados no passado que permitiu que a profissão se massificasse. Eu compreendo que o Dr. Jorge Nato Valente tenha esses cuidados em relação à advocacia em Macau. Macau tem 200 ou 300 advogados. Se abrisse totalmente as suas... Bom, dentro em breve ficaria com milhares de advogados num território onde 200 ou 300 advogados cumprem plenamente as necessidades sociais do patrocínio e da assessoria jurídica e da advocacia. Dizia também que a determinada altura os advogados, os estagiários que saíam dos cursos de Direito em Portugal, que vinham mal preparados. Este cenário alterou-se ou nem por isso? Ouça, eu quando tirei o curso, quando me matriculei em Direito, em Coimbra, em 1970, éramos 300 e tal alunos. Concluíram a licenciatura 100 e tal, quase um terço apenas. Não digo que esses tempos que eram bons, mas que quem tirava um curso de Direito tinha que saber Direito. Que se não soubesse, não tirava. E muitos viram que não conseguiam tirar o curso e desistiam, ou mudavam de curso, ou desistiam mesmo disso. Hoje, quem é que reprova nas universidades em Portugal? Ninguém. Os estudantes do ensino público, nomeadamente do ensino do direito, que é aquilo que eu conheço melhor, não são tratados como alunos pelas universidades, são tratados como clientes. E isto diz tudo da realidade, da mercantilização do ensino superior, sobretudo do ensino do direito. Não se pode reprovar o aluno, senão ele muda de universidade. Vai para outra onde não reprova. Ele veio aqui e não veio para aprender direito. Alguns vão. Mas a maioria vai para ter um canudo para ostentar um título na sociedade. E as universidades prestam-se a isso. Dão-lhe, desde que eles paguem. Desde que eles paguem. E para aumentar ainda mais esse fluxo, até reduziram a duração dos cursos de Direito. Antes eram 5 anos, eu tirei um curso com 5 anos. Eles achavam que era muito, então reduziram para 4 e para 3. Há universidades que dão um curso de Direito em 3 anos. Aqui é pagar e esperar 3 anos, ir lá umas aulas e fazer os pagamentos que eles exigem e tem-se o canudo. Isto é uma fraude gigantesca à sociedade. Porque a Ordem dos Advogados existem para exercer competências. A Ordem dos Advogados ainda públicas. tem a última palavra nesse sentido, com o exame da Tem admissão à uma ordem. palavra muito forte. A Ordem dos Advogados, quando entrega uma cédula profissional a um jovem que concluiu o seu estágio com êxito, está a autorizá-lo a exercer esta profissão em nome do Estado. As ordens exercem poderes públicos delegados pelo Estado. E está a dizer ao jovem ou à jovem que pode exercer a advocacia. Mas está a dizer mais. E isto, para mim, é que é o mais importante. Está a dizer à sociedade portuguesa no seu conjunto, podem confiar neste jovem, neste homem ou nesta mulher, porque eles estão preparados para defender os seus direitos, para defender o vosso património, para defender a vossa liberdade. E, portanto, aqui, comigo, a Ordem dos Advogados não pode mentir. Eles têm que estar mesmo preparados para poder nos dar essa garantia à sociedade. Infelizmente, nem sempre foi assim. Antes de eu chegar, não era assim. A formação profissional, o estágio, era um excelente negócio. A Ordem, antigamente, dava um estágio eminentemente prático. O estagiário acompanhava o patrono durante 1 ano e meio e, ao fim de 1 ano e meio, o patrono declarava se ele estava ou não apto a exercer a profissão. Com todos os defeitos que esse sistema teve, era melhor que o sistema que depois foi adotado, quando
após a adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia, em meados dos anos 80, o país foi encharcado com milhões e milhões de contos para a formação. Então a Ordem, havia dinheiro para a formação, a Ordem foi também buscar dinheiro para a formação. E alguns advogados passaram a ser formadores, professores catedráticos. Porquê? Não porque os advogados necessitassem daquela formação decadente que reproduzia em forma de corruptela o pior que havia no ensino tradicional e escolástico, repetitivo, do Magister Dixit. Não. Eles fizeram isso, impuseram isso para receber a parte dos fundos comunitários. E quando acabou o dinheiro comunitário, estavam instalados, o vício estava criado, foi só ir ao bolso dos estagiários, obrigá-los a pagar, o que nunca tinha acontecido na Ordem dos Advogados, obrigá-los a pagar 1.000 e tal euros pelo estágio. E veja, entravam 3 a 4 mil estudantes por ano, 3 ou 4 mil licenciados para estágio, veja o negócio que isso não representava para a Ordem dos Advogados, veja os vícios que isso não criou dentro da Ordem dos Advogados, e por aqui pode compreender parcialmente a violência das reações que surgiram contra mim quando eu quis moralizar esta situação e disse claramente: a formação não pode ser um negócio para a Ordem, a formação tem que se destinar a formar verdadeiramente advogados. Muito rapidamente, colocava-lhe uma última questão. A 29 de novembro fica a conhecer o nome do seu sucessor à frente da Ordem dos Advogados. O que é que se segue? O futuro poderá passar por uma intervenção política mais arraigada, agora que é um rosto conhecido? Eu vou-lhe dizer o que tenho dito a todos os que me fazem essa pergunta. Eu vou dormir 2 ou 3 meses e depois, consoante acordar, decidirei. Agradeço uma vez mais, doutor Marinho Pinto, pelo facto de ter aceito este desafio que lhe foi colocado pela TDM. Quanto a si que nos acompanhou a partir de casa, o nosso muito obrigado pela sua preferência. O TDM Entrevista regressa como habitualmente na próxima semana com um novo tema e um novo convidado.